Nós vivemos uma cultura, a cultura ocidental. A cultura ocidental é considerada a cultura da morte. E nessa cultura da morte, algumas características, ela é baseada em uma base filosófica. E essa base filosófica está baseada em um tripé. São 3 bases filosóficas da cultura da morte. O Ocidente é chamado de cultura da morte. E por que o Ocidente é considerado cultura da morte? Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós conhecemos, nos encaminha para a morte, nos encaminha para a destruição. Nada promove a sua saúde e bem-estar. Sempre de mal a pior. Essa é a cultura da morte. A primeira base filosófica da cultura da morte é inconsciência do seu estado atual. Você não tem consciência do que é saúde. Você não tem consciência do que você precisa fazer para ter saúde. Você não tem consciência de quando a doença começa no seu corpo. Você vive num estado de inconsciência. Inconsciência dos sinais de alerta do seu corpo. Inconsciência dos sinais de alerta para a doença. Você não sabe como se prevenir. Você não sabe as regras da saúde. Então esse é o estado de inconsciência atual. A segunda base filosófica nessa cultura da morte é você não sentir-se responsável por sua saúde. Você vive à la vontade. Você vive empurrando com a barriga. Você vive um dia após o outro, vivendo de qualquer maneira, de forma desenfreada. E quando você estiver mal, existe um serviço médico para lhe ajudar. Afinal de contas, você paga um plano de saúde muito caro, exatamente para ser servido. Ou seja, é a terceirização da saúde. Você não é responsável por sua saúde, porque existe alguém do qual você paga para ser responsável. Isso é terceirização da saúde. Você coloca nas costas de um outro profissional a responsabilidade sobre a sua saúde. Então você pode viver como quiser. E a terceira base filosófica da cultura da morte diz respeito à forma de tratamento. É uma forma de terapia simples, rápida, prática, mas que não funciona. Então, cultura da morte, ela tem uma base filosófica baseada em um tripé. Inconsciência do seu estado atual. Terceirizar a responsabilidade para com a sua saúde. E uma terapêutica simples, rápida, prática, mas que não funciona. Ao contrário, piora a sua saúde. De forma que nessa cultura da morte, o que você sabe sobre saúde não é suficiente para prevenir-se da doença, não é suficiente para livrá-lo da doença. É algo lastimável.